Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal da Igreja Presbiteriana da Lapa. Esse é o nosso programa Aconselhai-vos. Meu nome é Matheus Solino, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana da Lapa e hoje estou gravando esse vídeo para falar sobre medo. Quero mostrar para vocês um pouco do que a Bíblia nos ensina sobre o que é sentir medo, como nós devemos reagir ao medo, quando que o medo é pecaminoso e tudo isso sob a visão das Escrituras. Então vamos começar definindo o que é o medo, e a gente pode definir medo como uma sensação desagradável que é desencadeada por uma percepção de perigo. Então, quando uma pessoa se sente em perigo, sente que sua vida está em risco, sua integridade, seu bem-estar, ela sente medo. Nas Escrituras nós vemos personagens bíblicos com medo. Nós podemos lembrar de Elias no Antigo Testamento, o profeta Elias. Ele teme por sua vida, né? Sente medo das ameaças de Jezabel e foge. Isso está lá em 1 Reis 19. Nós podemos lembrar também da passagem descrita em Lucas 8, em que os discípulos estão no barco e ocorre então uma tempestade de ventos e eles sentem medo porque acham que o barco vai virar, que eles vão naufragar. Então nós sentimos medo quando percebemos que há um perigo e nós podemos perceber isso nas descrições de Deus. Então, como que Deus é descrito em várias passagens? Deus é descrito como o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é descrito como o escudo, o guarda de Israel. Ele é descrito como a nossa salvação, como o nosso socorro. Então, numa situação em que você está em perigo, quem é o seu refúgio? Quem é o seu socorro? Deus. Imagine na época em que a Bíblia foi escrita, o medo que havia de invasões, de povos inimigos invadindo a sua cidade, destruindo tudo, matando todas as pessoas ou levando escravos e toda essa confusão e muitas guerras ocorrendo. O salmista diz que quem é a nossa fortaleza? É Deus. Não importa o tamanho das pedras, não importa o tamanho das muralhas que nós vamos construir. Quem nos protege é Deus. Não importa quantos vigias nós vamos colocar nessas muralhas. Se Deus não estiver vigiando, em vão os homens estarão ali. Então, a resposta que a Bíblia nos dá para o medo é Deus. Deus é o único socorro, é o único que pode nos proteger desse perigo que está nos deixando com medo. Por outro lado, a Escritura nos mostra que nós devemos temer a Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria e a fonte de vida, é o que Provérbios nos diz. Então, se por um lado nós não devemos temer aos homens, temer a natureza, porque é Deus quem está nos protegendo, nós devemos temer a Deus. E é compreensível o temor de Deus. Quando olhamos para a sua glória, vemos a sua majestade, a sua santidade, vemos que Ele é um juiz, que Ele é justo, que Ele é reto, que Ele é poderoso. E aí olhamos para nós, seres humanos fracos, passageiros, nós percebemos que nós não podemos com Deus. Nós percebemos que nós devemos temer a Deus. Porém, não é um temor que nos faz fugir, não é um temor que nos faz tentar se esconder, como Elias fugiu para se esconder de Jezabel. É um temor que nos faz confiar em Deus. Isso para aqueles que estão em Jesus Cristo.
Paulo, em Romanos 8, inicia o capítulo falando que em Cristo nenhuma condenação há. Se olhamos para Deus e vemos sua glória, e olhamos para nós e vemos o pecado, então percebemos que o pecado deve ser pago e que a ira de Deus então vai cair sobre nós. Nós olhamos para a cruz e nos lembramos que toda a ira de Deus, todo o castigo que deveria cair sobre nós, foi colocado sobre Jesus Cristo. Então, se você teme a Deus achando que Ele pode cobrar algum pecado seu e te mandar para o inferno por isso, não tema. Se você crê em Jesus Cristo, os seus pecados foram pagos. Você não deve temer a Deus de uma maneira errada. Tema a Deus da maneira correta, porque aí isso sim será o princípio da sabedoria e a fonte de vida. Porém, nós temos sim algumas situações em que o medo ele se torna pecaminoso. Por exemplo, quando o medo é resultado de uma falta de confiança em Deus. Então, se Deus prometeu alguma coisa e você está com medo de que isso não ocorra, você está duvidando de Deus, está duvidando da palavra, da promessa de Deus. Deus prometeu que cuidará dos seus filhos. Deus prometeu que Jesus Cristo pagou os nossos pecados na cruz. Deus prometeu que o Espírito Santo estará conosco até o fim dessa história e o início da vida eterna. Deus prometeu que cuidará dos seus filhos, que nenhum filho seu passará necessidade. Se você teme essas coisas, é porque você não está confiando em Deus plenamente. Outra situação em que o medo é pecaminoso é quando nós tememos mais aos homens do que a Deus. Nós podemos ver em Atos algumas narrativas de como os homens tentaram impedir com que os apóstolos pregassem. E muitas vezes com agressões físicas, com intimidações, e os apóstolos falavam que eles deveriam obedecer a Deus e não temer aos homens. Eles até temiam por suas vidas. Em Atos 14 nós vemos Paulo e Barnabé fugindo de uma cidade quando perceberam que as circunstâncias estavam ficando muito tensas. Mas eles continuaram pregando o Evangelho, porque eles sabiam que era Deus quem estava os guardando e que eles deveriam antes obedecer a Deus do que aos homens. A terceira e última situação que eu quero tratar aqui com você, de quando o medo é pecaminoso, é quando é um medo que nos paralisa, é um medo que nos faz fugir de Deus ou que nos afasta de Deus, que impede as nossas orações, que impede o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa alegria, a nossa gratidão. Se o medo que você sente está fazendo alguma coisa assim, está te deixando sem esperança, esse é um medo pecaminoso. Porque a gente está focando tudo no medo e não está olhando para Deus, não está olhando para a cruz, não está percebendo que Deus é o nosso bom pastor, que Jesus é o nosso Salvador, aquele que sentiu tudo o que nós sentimos e venceu o pecado e venceu a morte. Então nós devemos ficar com as palavras do próprio Jesus em João 16, quando ele está terminando um discurso e fala para os discípulos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Nenhum medo que esse mundo pode trazer para nós, nenhum perigo que eles apresentam para nós, deve nos fazer desconfiar de Deus, fugir de Deus ou temer mais esse medo do que a Deus. Se você está percebendo que está com algum medo que é pecaminoso, confesse diante de Deus. Fale para Deus das suas angústias, dos seus medos, das suas fraquezas e busque confiança nele. Busque confiança
e forças e refúgio em Deus, para que possamos falar que nem Davi no Salmo 4, que é Deus quem nos faz dormir em paz. Que Deus te abençoe, fique com Ele.